Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma tarefa de divulgação da nossa doutrina espírita e, como é de costume, começamos sempre com uma breve leitura do Evangelho. Neste caso, será no capítulo 5, o item 23, os tormentos voluntários. O homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. E assim, convidamos a todos a que elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos do plano espiritual superior, que nos amparam, que nos protegem, que preenchem a nossa vida de coisas boas, de boas inspirações. Pai, Tu que conheces a cada um de nós e sabes as nossas necessidades, as nossas carências, permite que neste momento possamos elevar-nos de tal forma de que essa conexão contigo, com a tua essência divina, possa inundar o nosso coração com essa luz, com essa paz, e que as reflexões que vamos ouvir e ver neste momento possam permanecer em nós, possam ficar conosco o maior tempo possível, para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, desde os momentos e dos pensamentos mais profundos, mais íntimos, até aqueles momentos em que devemos praticá-las com o nosso semelhante. Abençoa, Senhor, a quem hoje fará a palestra, quem guiará nossos pensamentos em reflexões salutares, e protege a todos com a Tua divina misericórdia e a Tua divina bondade. Que assim seja, Senhor. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais uma exposição pública doutrinária. E hoje o nosso assunto é o advento do Espírito de Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Ok? Vou compartilhar minha tela para que vocês possam nos acompanhar. Ok? Muito bem. Pois bem, meus irmãos, Espiritismo é conhecido por ser uma doutrina voltada para ciência, filosofia e religião, no tríplice aspecto, né? De acordo com Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina, para ser verdadeiramente espírita, você tem que estudar constantemente e praticar a todo instante a caridade e o amor ao próximo. E nós somos espíritos que estamos ainda em processo de evolução, né? Cometemos erros, temos imperfeições nas nossas características, e por isso ainda achamos que o caminho mais fácil irá tornar a nossa vida melhor, sermos mais felizes. Lê engano. Nem sempre o caminho mais fácil nos levará à felicidade. É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, através do Espírito de Verdade, vem nos trazer que estudar é preciso. Fala sobre a instrução dos Espíritos, que nos trazem o ensinamento
de amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nos trazendo da importância, sim, de amar, como o primeiro ensinamento, mas a instrução logo em seguida. Na verdade, isso está em caráter de importância. Tudo que fazemos é em busca deste primeiro, do amai-vos, do primeiro ensinamento. E sem a instrução, nós não conseguimos compreender a necessidade do amor. Então, é preciso, sim, que entendamos o amor através da instrução. E o advento do Espírito de verdade vem, neste capítulo, como Cristo Consolador, nos trazer as suas palavras, quando ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Novamente ele vem trazer a lição para nós. É o Cristo nos consolando, através da voz dos Espíritos. E ele ainda diz: escutai-me, homens. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, assim ele diz, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz que germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a divina doutrina como um ceifeiro, reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E aí ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis. Ele se coloca ainda na disponibilidade de auxiliar, como ele fez na sua passagem aqui no plano Terra. Ele ainda continua nos auxiliando. Na verdade, Jesus estava antes de estarmos aqui e vai continuar conosco, nos auxiliando. Ele nos conhece profundamente, cada um de nós. Conhece as nossas amarguras, conhece as nossas aquisições positivas, a nossa evolução, e vem acompanhando. Mas ele ainda fala também aos ingratos, não só aos incrédulos, porque ainda assim muitos não acreditam, mas também aqueles homens que se afastaram do caminho largo e reto, que conduz ao reino do Pai. Perderam-se nos ásperos atalhos da impiedade, da crueldade, da indiferença, da insensatez, da falta de fé. Porque ele diz assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, né? Porque já que a morte não existe, que a gente possa se socorrer mutuamente. Aqui todos nós encarnados que habitamos este planeta, aqui também todos os irmãos espíritos, protetores, mentores, que estamos aqui, que estão também auxiliando na nossa evolução. Aí ele diz: orai e crede, pois a morte é a ressurreição, e ressurreição sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então temos que trabalhar essas virtudes em nós. E ainda diz para os fracos, né? Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o archote, a enxada, que a clemência divina vos coloca as mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Aqui nessa passagem ele coloca que o archote, a enxada, na verdade são as dificuldades que temos. Que elas, por clemência divina, nos são colocadas para clarear o caminho, para nos auxiliar na evolução. Não existe o acaso, não existe nada que não seja planejado pela divindade. De certa forma, nós estamos por detrás de tudo isso. Por tudo que passamos, tem uma razão de ser e tem um motivo. Enfim,
Ele também fala aos miseráveis, quando ele diz assim: sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados, para não deixar que eles se percam. Vendo o céu, cai nos abismos do erro. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Aí ele diz assim: não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Crer, amar e meditar sobre a nossa vida. Precisamos fazer isso a todo instante, né? Porque ele vem nos ensinar e nos consolar. Os pobres e os deserdados, que somos nós, né? Ele está sempre pronto quando ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis. Esse é o advento do Espírito de verdade, que vem nos trazer, sim, a sua boa palavra. E a todos aqueles, os incrédulos, os ingratos, né? Os miseráveis, aqueles que não creem nele, não importa. Da mesma forma que ele perdoou aqueles que o crucificaram, que naquela época não compreenderam a sua missão no plano Terra, ele também está conosco, nos auxiliando e nos protegendo nessa caminhada. Possamos fazer isso cada vez fortalecer mais em nós, porque é importante, porque ele traz a verdade imutável. O que ele falou há mais de 2000 anos, ainda hoje, é válido. E cada vez as verdades trazidas por ele. Quando interpretamos as Escrituras, suas palavras, podemos entender um pouco mais do que antes. Isso é importante que a gente possa entender a todo instante que as nossas vidas têm um propósito. E que este propósito a gente deve buscá-lo constantemente. Porque às vezes ainda não entendemos. Mas o importante não é só entender, é praticar, né? E aí ele diz que veio dissipar as trevas. Trouxe a verdade imutável para dissipar as trevas. As trevas, quais trevas? As trevas da ignorância, das más ações, daquilo que só nos prejudica. Que quando prejudicamos outro, na verdade, estamos prejudicando a nós mesmos. Porque ele está pagando pelo erro dele em algum outro momento, porque o acaso a gente sabe que não existe. Mas nós estamos angariando compromissos, responsabilidades. Eu nem falo de dívidas, porque parece uma coisa monetária, mas, na verdade, nós estamos plantando. E tudo aquilo que plantarmos, iremos colher no futuro. Se plantarmos coisas boas, com certeza, teremos grandes oportunidades em nossas vidas. Mas como somos ainda imperfeitos, como falamos no início, como ainda temos muitos erros, como ainda achamos que o caminho mais curto, mais suave, é o melhor, muitas vezes cometemos erros. Só que os erros, eles devem ser bem pensados, analisados, e devemos, sim, nos arrependermos, encontrarmos um objetivo para isso. Mas só isso não basta. Há de ser reparado todo o erro cometido. E essa reparação é um esforço nosso, que pode ser iniciado e terminado nesta encarnação, ou fica-se para a colheita e o acerto nas próximas encarnações. É importante que nós entendamos isso. E quando Jesus, à frente da população, à frente desta mensagem agora, nos traz, né, que não devemos misturar a utopia com as verdades, é exatamente que ele está querendo separar o joio do trigo, né? Então, crede, amai, meditai, assim como ele nos fala, sobre as coisas que nos são reveladas.
O Evangelho segundo o Espiritismo e as obras básicas, o Pentateuco Espírita, está recheado de mensagens, de leis naturais que desconhecíamos até então, o que faz nós entendermos os princípios da vida, os momentos que vivemos, as dificuldades que enfrentamos. Não é fácil, porque, como disse, somos imperfeitos, temos sentimentos e nos equivocamos muitas vezes. Mas quanto mais aprendermos, quanto mais nos educarmos, quanto mais lermos, certamente menos erros cometeremos. Mas há de se dizer que esta leitura, que esta instrução, este ensino tem que ser em cima de obras boas. Por isso que a doutrina espírita é uma das doutrinas que mais estudam. Talvez que mais livros tenhamos hoje espalhados pelo mundo e principalmente pelo Brasil. Porque nós já entendemos que esse é o aspecto, esse é o momento que precisamos. Precisamos estudar muito para entender o que ocorre conosco, o momento que estamos passando, naquilo que podemos fazer de melhor, nas questões que podemos transformar e naquelas que não temos este poder, que possamos desenvolver a nossa tolerância, a nossa resignação, pelo entendimento. Se eu não posso mudar, mudado está. Mas tudo aquilo que eu puder fazer para melhorar, que possamos então fazê-lo de bom grado. Fazê-lo através da razão, do entendimento, e não através da fé cega. Fazer porque todos fazem, ou não fazer porque ninguém faz. Nós temos que entender melhor tudo o que nos acontece ao derredor. No final dessa mensagem, a gente fala ela de forma mais aberta, que foi a que iniciou a nossa conversa de hoje. Eu vou lê-la na íntegra, que diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. Olha só, que interessante. Todas as verdades estão no cristianismo. Mas talvez não este cristianismo que a gente conheceu por muito tempo. Os erros, porque ali tem muitos erros que nós hoje criticamos, que foram criados pelo homem. Tem a sua origem na imperfeição humana. Qualquer erro que tiver ali não pode ser atribuído ao Cristo, a Jesus, e sim ao homem, na sua interpretação. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Impiedade é o que ele está nos pedindo. O que é impiedade? Eu peguei aqui no dicionário. O ímpio é ser desumano, cruel, bárbaro, não tem fé ou que tem desprezo pela religião. Temos que vencer isso. Temos que ser mais humanos. Temos que amar mais. Não podemos ser bárbaros. Temos que nos suavizarmos perante as questões da vida e aumentar a nossa fé. E a religião que ele traz aqui é o religar. É o religar com o Pai, com o Divino. Como nos diz, né, o advento do Espírito de Verdade. Sede vencedores da impiedade. Então, a intolerância, a falta de resignação, a impaciência, a crueldade. Trabalhemos em nós esses sentimentos, principalmente no momento que estamos vivendo hoje. E somos obrigados a frear a nossa vida diária
nos colocarmos numa situação de repensar todos os nossos entendimentos. Tenho certeza que aqueles que já despertaram para o mundo maior, para a vida espiritual, já entenderam que este momento é um momento crucial para nos tornarmos pessoas melhores. Uma grande oportunidade. Não deixemos essa oportunidade escapar por entre os nossos dedos. Aproveitemos este momento para nos tornarmos pessoas melhores. E eu digo pessoas melhores para nós mesmos. Não que sejamos egoístas, não é isso. Nós só nos tornamos pessoas melhores quando fazemos o bem para alguém. Mas esse bem para alguém, na verdade, ele retorna para nós. Preenchendo aquele vazio interior que nós temos, que muitas vezes temos tudo da vida material, mas ainda não conseguimos sentir essa satisfação íntima. Que possamos fazer esse trabalho em nós. Que possamos nos melhorar intimamente. Sede vencedores da impiedade. O Espírito de verdade nos diz que nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Que bela frase! Nada fica perdido. E que os nossos suores e as nossas misérias são o nosso tesouro que irá nos conduzir às esferas superiores. E ele diz ainda, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Carregar nossos fardos é sermos resignados. Assistir aos nossos irmãos é fazermos a caridade, é sermos fraternos. Entendam, meus queridos irmãos, que este é o momento crucial para a nossa existência, que nos proporciona e nos oportuniza esses dois entendimentos. A sermos resignados, porque não temos, em determinados momentos, nada a fazer, a não ser sermos resignados. Acreditarmos em Deus, termos fé, e sabemos que tem um momento em nossa vida, em nossa existência, necessária ao nosso crescimento íntimo. Mas ele não diz só isso. Ele diz para nós assistirmos aos nossos irmãos. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas doenças, nossas limitações, que isso ele não coloca aqui. Ele diz que você tem que ser resignado e assistir os seus irmãos, fazer o bem a alguém. Isso será bem amado dele. Não interessa a tua dificuldade, mas interessa sim o que tu pôde fazer para dirimir ou diminuir a dificuldade de outro. A dificuldade é sua, é sua. Se tiver alguém que venha te auxiliar, bom para ele e bom para você. Mas neste momento é você que tem que buscar esse auxílio ao próximo. Buscar a fazer um auxílio ao próximo. E ainda ele continua assim, que ele é o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Extirpados, retirados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. A impiedade. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Ele está pedindo que você abra seu coração. Tenha mais piedade pelo outro. Não minta, não cometa erros. Seja mais credo. Acredite mais. Amai e orai. Ele continua ainda nos colocando que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem.
Agora ele coloca mais uma coisa. Humildade tem a ver com resignação. Mas ele nos dá força quando aflitos estivermos. Mas ele diz que a gente peça. É a nossa resignação que ele pede. Desculpa. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua que encerram um ensinamento profundo. Abnegação e devotamento. Fazer ao bem. Abnegar-se a alguma coisa. Fazer as coisas certas. Ser devotado. Só isso já é uma prece. É a fé colocada em ação, em atos, em atitudes. É o demonstrar aquilo que já aprendeu. Porque o ensinamento só se dá por completo, ou como ele coloca, ensinamento profundo, quando você exercita aquilo que você aprendeu lendo, meditando, em prece. A melhor prece para Deus, com certeza, são as atitudes, são as ações transformadas. Então, elas reúnem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Espírito de verdade. Mais uma vez ele vem nos trazer isso. Os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Caridade, fraternidade, humildade, resignação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Sentimento do dever cumprido. É um sentimento belo. Porque no momento que você auxilia o próximo, você se dá conta de que esse já era um dever seu. Não fez um favor. Fazendo a caridade da forma correta, você não encontra isso como eu estou te fazendo um favor, aceita do jeito que eu estou te dando. Não. A gente tem que entender isso como um dever a ser feito, porque aquele que tem mais pode auxiliar o que tem menos. E hoje nós estamos vendo muito isso. Muitas pessoas auxiliando aqueles que perderam suas coisas, que perderam o emprego, que não têm o dinheiro. É uma grande oportunidade daquele que tem, de poder sair de dentro do seu casulo e poder auxiliar aqueles que não têm ou que têm muito pouco. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Neste momento, os nossos problemas íntimos se curam, porque aqueles que são muito focados em si mesmo, os egocêntricos, né? Focados em suas dificuldades, em suas necessidades, ele não consegue enxergar os outros ao seu redor. Não consegue enxergar que os outros têm problemas muito maiores que ele. Não consegue enxergar isso. Então, o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. E quando ele se deixa atingir, quando ele não faz, quando ele não pensa assim, como diz ali, o coração bate melhor e a alma se asserena. E o corpo não tem mais desfalecimento. Então, o sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Por isso, encerrando, ele diz assim, ser espírita, traz uma fórmula para nós, né? O espírito de verdade. Diz assim, dome ele as suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo e purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem e não dê às coisas deste mundo a importância que não merece. Pense bem em tudo isso, porque depende exclusivamente de nós. Tome as rédeas da sua vida. Procure resposta para as suas aflições desta forma, aberta,
buscando nas Escrituras de Jesus o entendimento da vida. Passe por suas provas com gratidão, por ter a oportunidade de aprender. Saiba que você sempre pode muito mais. Então, Jesus nos traz o consolo, o esclarecimento, nos exorta a pensar, nos ensina e nos defende. Então, meus queridos irmãos, sejamos gratos pela oportunidade que temos e fiquemos em paz. E essa foi a nossa bibliografia. Se os irmãos quiserem estudar um pouco mais, fiquem à vontade. Ok? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Pai de infinita bondade, estamos agradecidos pela oportunidade que tivemos hoje de refletir, de pensar, de usar o nosso discernimento para melhorar ou para tentar melhorar tudo aquilo que devemos transformar em nossa vida. Que estas palavras, que estas reflexões possam permanecer com cada um de nós em forma de luz, em forma de saúde, em forma de paz. Que a tua divina bondade se espalhe por tudo aquilo que tu criaste e que teus filhos aqui, tão necessitados do teu amor e da tua paz, possamos seguir em frente com a esperança, com a certeza da tua presença, da tua força na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, e que essa paz fique com todos nós, hoje e sempre. Obrigado, queridos amigos, e será até uma próxima oportunidade.